Capítulo 4. Cristão chega à porta estreita, pede o cumprimento da promessa evangélica, bate e é recebido com afabilidade. Pouco depois chegava Cristão, felizmente, ao pé da suspirada porta estreita, sobre a qual estava escrito o seguinte dístico: Bata que eu abro. Mateus 7:7. Bateu repetidas vezes, dizendo: Ser-me-á permitido entrar agora? Aquele que está dentro terá vontade de receber-me, a mim, miserável pecador? Apesar de eu ter sido rebelde, cantarei eternamente os seus louvores nas alturas. Por fim veio à porta uma pessoa chamada Boa Vontade, e perguntou: Quem és? De onde vens? Que pretendes? Cristão: Senhor, sou um pecador cansado e carregado. Venho da cidade da destruição, e dirijo-me ao Monte Sião para escapar à ira vindoura. Disseram-me, honrado homem, que para seguir o meu caminho devia entrar por esta porta, e desejo saber se dás licença que entre. Boa Vontade: Ora essa, com todo gosto. E dizendo isto, abriu-lhe a porta. Quando o cristão ia entrando, Boa Vontade puxou-o com força para dentro. Cristão: Que significa isto? Boa Vontade: Há aqui perto um castelo cujo governador é Beelzebu, que juntamente com seus soldados está continuamente despelindo setas contra aqueles que se aproximam desta porta, a fim de os matar antes que entrem. Cristão: Alegro-me tanto quanto tremo em saber que estive em tamanho risco. Boa Vontade: Agora que já estás livre e sossegado, responde ao que te pergunto: Quem te mandou para aqui? Cristão: O Senhor evangelista que me disse: Vai ali e bate à porta. Lá te ensinarão o que te convém fazer. Boa Vontade: Tens aberta uma porta que ninguém poderá fechar-te. Cristão: Quão venturoso sou! Começo a colher o fruto da minha ousadia. Boa Vontade: Então vieste só? Cristão: Vim, porque nenhum dos meus vizinhos conheceu, como eu, o perigo em que se achava. Boa Vontade: Mas souberam alguns da tua vinda? Cristão: Primeiro delas souberam minha mulher e meus filhos, que não queriam deixar-me partir. E às vozes destes acudiram vários vizinhos, que também em altos gritos me chamavam. Mas eu tapei os ouvidos e segui o meu caminho. Boa Vontade: E ninguém te seguiu para te aconselhar a voltares para casa? Cristão: Seguiram-me obstinado e flexível, mas quando se convenceram da inutilidade dos seus esforços, deixaram-me, o primeiro cobrindo-me de impropérios, e o segundo pouco depois. Boa Vontade: E por que não veio esse contigo? Cristão: Quando chegamos ao pântano da desconfiança, caímos ambos no lodo, e foi tal o susto do meu vizinho que não se atreveu a expor-me a outros perigos. Saiu da lagoa pela banda que ficava mais próxima da sua casa, dizendo-me que me deixava a posse plena do bendito país. Depois seguiu nas pisadas de obstinado, e eu continuei o meu caminho na direção dessa porta. Boa Vontade: Quão desgraçado é este teu vizinho! A glória celestial tem para ele tão diminuto valor que lhe parece não valer a pena arriscar-se a alguns perigos para a alcançar. Cristão: Senhor, é verdade quando eu disse de flexível, mas se compararmos o seu procedimento com o meu, não sei qual deles será o pior. Eu também me apartei deste caminho para seguir a da morte, porque dei ouvidos aos argumentos carnais de um sujeito chamado sábio segundo o mundo. Cristão: Segui-o enquanto tive forças, ia em busca do tal senhor legalidade, mas quando cheguei ao pé da montanha, que fica próxima de sua casa, tive medo de que ela desabasse sobre mim e detive-me. Boa Vontade: Ah, é incalculável o número de mortes que esta montanha tem à sua conta. E quantas causará ela ainda? Feliz és tu, que escapaste de ser esmagado por ela. Cristão: Verdade, verdade. Quem sabe o que teria sido de mim, se naquele momento de incerteza e receio não me tivesse aparecido o evangelista. Se não fora ele, nunca aqui eu teria chegado, mas por felicidade aqui me acho tal qual sou, e certamente mais digno de ter sido esmagado pela montanha do que estar falando contigo. Grande favor me fizeste em abrir a porta, depois de tudo quanto te hei contado. Boa Vontade: A ninguém levantamos dificuldades, qualquer que tenha sido a sua vida anterior.
A ninguém lançamos fora. João 6,37. Vou dar-te alguns esclarecimentos acerca do caminho que hás de seguir. Olha lá para diante. Vês um caminho estreito? É por ali que deves ir. Por ele passaram os patriarcas, os profetas, Cristo e os apóstolos. É um caminho tão direito como uma linha reta. Cristão. Então não tem voltas e desvios por onde se perca um forasteiro? Boa vontade. Sim, tem muitas encruzilhadas e muitos atalhos bastante largos, mas a regra para distinguir o verdadeiro caminho é esta, sempre reto e estreito. Mateus 7,14. Segundo observei no meu sonho, perguntou-lhe depois: Cristão, não poderei ser aliviado do peso deste fardo que trago às costas? Se alguém não me ajuda, não me será possível ir adiante. Boa vontade. Não desanimes. Continua a levar o teu fardo alegremente, até chegares ao lugar em que hás de ver-te livre dele, pois que por si mesmo te cairá dos ombros. Cristão começou a cingir-se, preparando-se para a marcha. Boa vontade avisou-lhe de que brevemente encontraria a casa de intérprete, onde devia bater e ouvir coisas muito úteis e excelentes, e despediu-se carinhosamente de Cristão, desejando-lhe próspera viagem e a companhia do Senhor. Capítulo 5. Cristão em casa de intérprete, coisas que lá viu um bom ministro do Evangelho, regenerado pela fé, de um coração por natureza corrompido, a melhor escolha, a vida espiritual sustentada pela graça, a perseverança, a apostasia, o juízo final. Pôs-se Cristão a caminho com muito ânimo, e dentro de pouco tempo chegava à casa de intérprete. Bateu a porta repetidas vezes, até que lhe perguntaram quem era. Cristão: sou um viajante enviado por um conhecido do dono desta casa, a fim de saber coisas proveitosas. Desejava, portanto, falar ao dono da casa. Este apareceu imediatamente e, dirigindo-se ao viajante, perguntou-lhe: Intérprete: que pretendes? Cristão: Senhor, eu venho da cidade da destruição e dirijo-me para o Monte Sião. O homem que está à porta da entrada do caminho disse-me que eu deveria passar por esta casa e que me ias mostrar muitas coisas excelentes e proveitosas para minha viagem. Intérprete: podes entrar, serão cumpridos os teus desejos. Em seguida ordenou a um de seus criados que acendessem uma luz, e tomando pela mão o viajante, introduziu-o numa sala. Abriu depois uma porta, e Cristão viu, pregado na parede, o retrato de uma personagem grave e majestosa, dos livros na mão e a lei da verdade escrita em seus lábios. Voltava as costas ao mundo e estava na atitude de instar com os homens. Uma coroa de ouro estava pendente sobre a sua cabeça. Dirigindo-se a Cristão, que não percebia o que significava aquele quadro, disse-lhe: Intérprete: este é um entre mil. Este pode tomar para si aquelas palavras do apóstolo, porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não tereis todavia muitos pais, pois eu sou o que vos gerou em Cristo pelo Evangelho. Filhinhos meus, por quem eu de novo sinto as dores de parto. 1 Coríntios 4,15, Gálatas 4,19. E o apresentar-se com os olhos levantados para o céu, o melhor dos livros na mão, e lei da verdade escrita em seus lábios, é para te mostrar que se ocupa em conhecer e explicar coisas obscuras para os pecadores. E por isso está de pé, na atitude de quem trata de convencê-los. Tem o mundo atrás das costas, e uma coroa de ouro pendente sobre sua cabeça, para te significar que, desprezando e fazendo pouco caso das coisas deste mundo, por causa do serviço do seu Senhor, terá como recompensa, no século futuro, uma coroa de glória. Principiei por te mostrar este quadro, porque a personagem aqui representada é a única autorizada pelo Senhor do lugar para onde te diriges, para te guiar em todos os passos difíceis que há de encontrar no teu caminho. Não te esqueças do que te ensinei, nem do que vistes, porque talvez encontres na tua viagem alguém que, inculcando-se guia, te queira encaminhar para a morte. Depois pegou-lhe na mão e conduziu a uma sala cheia de poeira, porque nunca fora varrida. E tendo ordenado a um dos criados que a varresse, levantou-se tal nuvem de poeira que Cristão ia ficando sufocado. Disse intérprete então a uma jovem que os acompanhava, que borrifasse a casa com água, e assim pôde varrer-se a casa sem dificuldade. Cristão: o que significa isto? Intérprete:
A sala representa um coração que nunca foi santificado pela doce graça do Evangelho. A poeira é o pecado original e a corrupção anterior que contamina todos os homens. O que principiou a varrer é a lei, e a jovem que trouxe a água e borrifou a sala é o Evangelho. Certamente notaste, quando o primeiro começou a varrer, que se levantou tanto pó que foi absolutamente impossível continuar, e estivesses quase a ser asfixiado. Isso significa que a lei, em lugar de limpar os corações do pecado, fala o reviver cada vez mais. Romanos 7:9. Dá-lhe força. 1 Coríntios 15:16. E fala o medrar na alma. Romanos 5:20. Ao mesmo tempo que o denuncia, o prescreve, sem dar a força necessária para o vencer. O fato de ter sido possível varrê-lo e limpá-lo depois de o ter a jovem regado, significa que quando o Evangelho entra no coração, vence e subjuga o pecado com sua doce e preciosa influência, limpa a alma que nele crê e torna-a digna de ser habitada pelo Rei da Glória. João 15:3, Romanos 3:25 e 26, Efésios 5:26, Atos 15:29. Vi mais em meu sonho que o intérprete tomou, em seguida, a mão do peregrino e conduziu a um pequeno quarto onde estavam 2 meninos sentados. O mais velho chamava-se Paixão e o mais novo, Paciência. O primeiro estava muito inquieto e o segundo muito sossegado. Aquele, disse o intérprete, não se resigna a esperar, até o princípio do ano futuro, pela posse das coisas que mais estima. Como lhe aconselha o seu preceptor? Queria possuí-las já, e como não pode consegui-lo, está inquieto. Paciência, porém, resigna-se e espera. Naquele momento, vi entrar um homem com um saco de dinheiro, que colocou aos pés de Paixão. Este recebeu-o com grande interesse e alegria, dirigindo à Paciência um sorriso de escárnio. Mas a sua alegria foi pouco duradoura, porque o dinheiro depressa se gastou. Nada mais restou à Paixão do que uns miseráveis andrajos. Intérprete. Paixão é a imagem dos homens deste mundo, e Paciência a dos homens do século futuro. Paixão quer possuir e gozar tudo agora, neste mesmo ano, isso é, neste mundo, à semelhança dos homens que querem gozar tudo quanto se lhes afigura melhor e nada desejam para o mundo futuro ou para outra vida. O conhecido provérbio, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, é para eles de muito mais valor do que todos os testemunhos divinos acerca da felicidade futura. E que lhes acontece? Assim como a Paixão, só ficaram os andrajos, depois de gasto o dinheiro, assim a eles sucederá. Cristão. Compreendo perfeitamente que Paciência é muito mais sensato. Primeiro, porque aspira às coisas mais excelentes. E segundo, porque há de gozá-las e ter nelas a sua glória, quando aos outros só restarem andrajos. Intérprete. E, ao que disseste, deves acrescentar que a glória do século futuro será eterna, enquanto que os bens deste século se dissipam como fumo. Quem tem incontestável direito para se rir de Paixão é Paciência, porque terá finalmente a sua felicidade, ao passo que Paixão a tem agora. O primeiro há de ceder necessariamente o campo ao último, enquanto para este a ninguém terá que ceder, porque ninguém se lhe segue. O que recebe o seu quinhão no presente, gasta-o no tempo, até que nada lhe reste, e o que o recebe no final, conservá-lo-á para sempre, porque não haverá mais tempo em que possa gastá-lo. Assim como dito ao rico avarento: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e que Lázaro não teve senão males, mas por isso está ele agora consolado e tu em tormentos. Lucas 16:25. Cristão. Visto isso, percebo que é melhor não cobiçarmos as coisas presentes e ter esperança nas futuras. Intérprete. Assim é. As coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Acontece, porém, que havendo grande afinidade entre as coisas presentes e nossos apetites carnais, prontamente se tornam amigos, o que não sucede com as coisas futuras, que tão longe estão do sentido da carne. Romanos 7:15 e 25. Capítulo 6. Cristão chega à cruz, cai-lhe o fardo dos ombros e é justificado e recebe um vestuário e um diploma de adoção na família de Deus. O meu sonho continuava. Vi Cristão marchando por uma estrada
que de ambos os lados era protegida por 2 muralhas, chamadas Salvação. Isaías 26:1. É certo que ia caminhando com muita dificuldade, por causa do fardo que levava às costas, mas o seu passo era rápido e seguro. Viu chegar a um pequeno monte, onde se erguia uma cruz, junto à qual, e um pouco mais abaixo, estava uma sepultura. Ao chegar à cruz, soltou-se-lhe o fardo instantaneamente, de sobre os ombros, e rolando, foi cair na sepultura, donde não tornará jamais a sair. Quão aliviado e jubiloso ficou o cristão. Bendito seja aquele que com os seus sofrimentos me deu descanso, e com a sua morte me deu a vida, exclamou ele. E ficou por alguns momentos como estático, ao ver o grande benefício que a cruz acabava de fazer. Olhava para um e para o outro lado, cheio de assombro, até que o seu coração se expandiu em abundantes lágrimas. Zacarias 12:10. Chorava, quando diante dele apareceram 3 seres resplandecentes, que o saudaram com: "A paz seja contigo." E logo o primeiro dos 3 lhe disse: "Perdoados te são os seus pecados." Marcos 2:5. O segundo, despojando dos vestidos imundos que trazia, vestiu-lhe um traje de gala. Zacarias 3:4. E o terceiro, pondo-lhe um sinal na fronte, Efésios 1:13, entregou-lhe um diploma selado, sobre o qual deveria pensar pelo caminho e entregá-lo quando chegasse à cidade celestial. Ao ver todas essas coisas, Cristão experimentou imensa alegria e continuou seu caminho cantando, pouco mais ou menos, estas palavras: "Oprimido andei, sempre sobre o peso de meus pecados, sem encontrar lenitivo ao meu sofrimento, até que cheguei a este lugar. Onde estou eu? Oh, aqui é por certo o princípio da minha bem-aventurança, visto que aqui quebraram os laços que me prendiam aos ombros, o fardo que me oprimia. Eu te saúdo, ó cruz bendita. Bendito sejas, santo sepulcro. Bendito seja para sempre aquele que em ti foi sepultado pelos meus pecados." Capítulo 7. Cristão encontra simples, preguiça e presunção, entregues a profundo sono. É desprezado por formalista e por hipocrisia. Sobe o desfiladeiro da dificuldade, perde o diploma e torna a achá-lo. Terminada esta cena, Cristão continuou seu caminho. E ao descer a encosta do monte, em cujo cimo tiveram lugar os acontecimentos que deixou relatados, viu a pequena distância da estrada 3 indivíduos, chamados Simples, Preguiça e Presunção, entregues a profundo sono e com os pés ligados por cadeias de ferro. Dirigiu-se a eles para os acordar, e bradou-lhes: "Despertai, que sois como os que dormem no topo do mastro." Provérbios 23:24. Tendo aos pés o mar morto, que é um abismo sem fundo. Erguei-vos e vinde comigo, que vos ajudo a livrar-vos dessas cadeias, porque se passa por aqui o leão rugidor, caireis por certo nas suas terríveis garras. 1 Pedro 5:8. Todos os 3 acordaram, olharam para Cristão, mas nenhum caso fizeram do que ele dizia. "Não vejo que haja perigo algum," disse Simples. "Deixe-me dormir um bocado," acrescentou Preguiça. E Presunção disse-lhe que não se metesse com a sua vida, e deixasse estar quem estava sossegado. E continuaram a dormir, deixando Cristão seguir estrada fora. Este continuou a andar, posto que triste e pesaroso por ver aqueles homens em perigo tão iminente, recusaram-se com tal pertinácia a aceitar o generoso oferecimento que lhes fizera de os ajudar a livrar-se das cadeias, depois de os haver acordado do seu funesto sono e de lhes dar conselhos salutares. Entregue a estes pensamentos, caminhava Cristão, eis senão, quando com grande surpresa sua, viu saltar do muro que protegia o caminho estreito 2 homens que aparentemente se dirigiam para ele. Chamavam-se Formalista e Hipocrisia. Chegados que foram ao pé do Cristão, travou-se entre eles o seguinte diálogo: "Donde vindes, senhores, e para onde ides?" Formalista e Hipocrisia: "Somos naturais da terra da vanglória, e vamos em busca de louvores ao Monte Sião." Cristão: "Mas como não entrastes pela porta que está no princípio da estrada? Ignorais que está escrito: o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador?"
João 10:1. Formalista e hipocrisia. O povo do nosso país considera, e com razão, que é preciso fazer um grande rodeio para chegar à porta, e sabe que é mais fácil saltar o muro. É verdade que, procedendo deste modo, transgridem a vontade revelada do Senhor, mas estão nesse costume há mais de 1000 anos, e bem sabeis que o costume faz a lei. Não pode haver dúvida, se essa questão fosse levada perante um tribunal, um juiz imparcial seria a nosso favor. Demais, do que se trata é de entrar no caminho. Por onde se entra é o de menos. Vós entrastes pela porta, nós saltamos o muro, mas o certo é que todos estamos no caminho, e não compreendemos que haja vantagem do vosso lado. Cristão. Não posso concordar convosco. Eu sigo a regra estabelecida pelo amo, e vos deixais guiar pelo impulso dos vossos caprichos, sendo considerados com toda razão pelo Senhor do caminho como uns salteadores. Estou certíssimo de que no fim da vossa viagem não sereis tidos na conta de homens de fé de verdade. Entrastes sem a anuência do Senhor, saireis sem a sua misericórdia. Formalista e hipocrisia. Pode ser muito verdade tudo quanto dizeis, mas o melhor é cada um tratar de si e deixar os outros em paz. Ficai sabendo que guardamos as leis e os mandamentos, tão escrupulosamente como vós, e a única diferença de que entre nós existe é apenas esse vestido que trazeis, provavelmente porque alguém vos deu para cobrir a vergonha da vossa nudez. Cristão. Enganai-vos redondamente, se supondes que vos salvarão as leis e os mandamentos, e não entrastes pela porta estreita. Gálatas 2:16. Este vestido, que chamou a vossa atenção, deu-mo o Senhor, para com ele cobrir a minha nudez, e tenho por uma grande prova da sua bondade, pois dantes não possuía senão andrajos. Quando chegar à porta da cidade, ele há de reconhecer-me como bom e merecedor de lá entrar por este vestido, de que me fez presente no dia em que me limpou da minha miséria. Além disso, trago na fronte um sinal, que talvez ainda não notastes, o qual me foi imposto por um dos amigos mais íntimos do Senhor, no dia em que dos meus ombros caiu o fardo que tão oprimido me trazia. E também tenho um diploma selado, que igualmente me deram, com o duplo fim de me consolar a sua leitura durante a jornada e de me servir de apresentação para ser admitido na cidade celestial. Desconfio que todas essas coisas vos hão de fazer falta, e não as tendes porque não entrastes pela porta. Eles não responderam a essas observações de Cristão. Tão somente olharam um para o outro e sorriram. Depois que todos os três seguiram pelo caminho, Cristão ia na frente, falando consigo mesmo, ora triste, ora consolado e satisfeito, e lendo de vez em quando o diploma que recebera e que tanto vigor lhe proporcionava. Assim chegaram ao pé de um desfiladeiro, onde havia uma fonte, e além do caminho que começava na porta, mais 2 veredas chamadas Perigo e Morte Eterna. O caminho que atravessava o desfiladeiro chamava-se Dificuldade. Cristão chegou-se à fonte, Isaías 55:1. Bebeu e refrigerou-se. Começou depois a subir o desfiladeiro pelo caminho Dificuldade, dizendo: o caminho é íngreme e áspero, mas vai direto à vida. É preciso envidar essa empresa com todo o esforço e decisão. Ânimo, coração meu, não te assustes, nem vaciles. É melhor seguir pelo caminho verdadeiro, apesar de escabroso, do que tomar pelo mais fácil, que conduz à eterna desgraça. Os outros caminhantes chegaram também ao princípio do desfiladeiro, mas quando contemplaram aqueles penhascos e alcantis, e viram que havia mais 2 caminhos muito mais fáceis, que provavelmente iam terminar no mesmo sítio em que acabava aquele por onde Cristão seguia, resolveram tomar cada um pelo seu. Assim, foi um pelo caminho Perigo, indo enterrar-se no tenebroso bosque, o outro foi por Morte Eterna, que o conduziu a um extenso campo cheio de negras montanhas, onde tropeçou e caiu para não mais se erguer. Volvi o meu olhar para Cristão, a fim de o contemplar na sua perigosa ascensão. Que trabalhos, que fadiga sua! Não podia correr, e ocasiões havia em que até o andar lhe era difícil, tendo de ajudar-se com as mãos. Por felicidade, havia à meia encosta um lugar de descanso, preparado pelo Senhor do caminho, para o conforto e refrigério dos viajantes fatigados. Chegando ali, Cristão sentou-se a descansar, tirou do bolso seu diploma para se recrear e consolar com a sua leitura, e para examinar o vestido que lhe tinham dado ao pé da cruz.
Mas, enquanto descansava, sobreveio-lhe o sono, durante o qual o diploma lhe caiu das mãos, e só acordou perto da noite. Ainda estava adormecido quando alguém se lhe aproximou e disse: Vai ter, ó preguiçoso, com a formiga, e considera os seus caminhos, e aprende dela sabedoria. Provérbios 6, 6. A esta advertência, acordou e levantou-se imediatamente, continuando a sua marcha com maior pressa até chegar ao cume do monte. Quando lá ia chegando, saíram-lhe ao encontro Timorato e Desconfiança, que retrocediam correndo. Por que voltais para trás? Perguntou-lhes Cristão. Timorato. Nós íamos para a cidade de Sião, tendo já vencido as dificuldades deste desfiladeiro. Mas à medida que avançávamos, íamos encontrando as maiores dificuldades, a ponto de nos parecer mais prudente retroceder e abandonar a empresa. Desconfiança. É a pura verdade. A pequena distância daqui, encontramos 2 leões na estrada. Se dormiam ou velavam, não sabemos, mas tememos aproximar-nos, porque poderiam fazer-nos em pedaços. Cristão. As vossas palavras atemorizam-me, mas para onde irei fugir com segurança? Se volto para o meu país, é certa a minha desgraça, porque aquela terra está condenada ao fogo e ao enxofre. Mas, se consigo alcançar a cidade celestial, ficarei seguro para sempre. Avante, pois, tenhamos confiança. Retroceder é ir ao encontro da morte certa. Avançar é apenas temer a morte, mas com a vida eterna em perspectiva. Avante, pois. E continuou seu caminho, ao tempo que Timorato e Desconfiança iam já monte abaixo. As palavras, porém, daqueles 2 indivíduos preocupavam-no, e para se animar e consolar, procurou no peito o diploma, mas não o encontrou. Grande foi a sua aflição e embaraço, por lhe faltar aquele diploma que tanto consolava e era o seu salvo-conduto para entrar na cidade celestial. Recordou-se então de ter dormido no caminho, e caindo de joelhos pediu perdão ao Senhor, e voltou atrás em busca do documento que perdera. Pobre cristão, quem poderá exprimir a amargura que lhe ia na alma? Suspirava, derramava abundantes lágrimas, e assim mesmo se exprobava por haver cometido a loucura de se ter deixado vencer pelo sono num lugar unicamente destinado a descanso e refrigério. Olhava cuidadosamente para um e outro lado do caminho, procurando seu diploma, e assim chegou ao sítio onde adormecera. Ali a sua dor tornou-se mais intensa e agravou-se a chaga do seu pesar. Contemplar o local que lhe recordava uma desgraça tão sensível, Apocalipse 2, 4 e 5, 1 Tessalonicenses 5 e 6, prorrompeu nos seguintes lamentos: Miserável e desgraçado que sou, deixar-me adormecer durante o dia, adormecer no meio de tantas dificuldades, condescender assim com a carne e dar-lhe descanso num lugar unicamente destinado para repouso momentâneo dos viajantes. Assim aconteceu aos israelitas, que pelos seus pecados foram obrigados a voltar pelo caminho do Mar Vermelho. Infeliz de mim, que me vejo na necessidade de dar estes passos com tanto sofrimento, o que não aconteceria se não tivesse cedido a esse sono do pecado. Como eu iria a esta hora adiantado no meu caminho, ver-me obrigado a percorrer 3 vezes o espaço que só uma vez devia ter andado, e o que é pior ainda, ser provavelmente surpreendido pela noite, porque o dia está quase a findar. Quanto mais útil me teria sido haver resistido ao peso do sono. Absorto nestes pensamentos, ei-lo chegado ao lar de descanso. Sentou-se por alguns momentos, para dar mais livre curso ao seu pranto, até que por fim permitiu a providência que, volvendo o olhar em torno do banco em que estava sentado, se lhe deparasse o diploma. Apanhou-o pressurosamente e tornou a guardá-lo junto ao peito. Ser-me-ia impossível descrever o júbilo que se apoderou deste homem ao ver-se de novo na posse daquele precioso documento, garantia da sua vida e salvo-conduto para o porto que anelava. Guardou-o no peito. Repetimos, deu graças a Deus por haver permitido que o encontrasse, e chorando de alegria, tornou a pôr-se a caminho, já risonho e ligeiro, mas não tanto que o acaso do sol não viesse surpreendê-lo antes de chegar ao cume do monte. Funesto sono, dizia Cristão no meio de sua dor. Tu foste a causa de eu agora ter que fazer a minha jornada de noite. O sol deixou-se de me alumiar. Os pés não saberão que caminho pisam. Os meus ouvidos só chegarão os rugidos. Aos meus ouvidos
Só chegarão os rugidos dos animais noturnos. Ai de mim! É de noite que os leões, que Timorato e Desconfiança encontraram no caminho, vão em busca da sua presa. Se os encontro no meio das trevas, quem me salvará das suas garras? Apocalipse 3, 2, 1 Tessalonicenses 5, 7, 8. Tais eram os pensamentos de Cristão. Levantando, porém, a vista, deparou com um magnífico palácio, situado na frente da estrada, o qual se chamava o Palácio Belo.